Editorial. Desde a noite de terça-feira, não se fala noutro assunto senão a prisão do deputado federal Daniel Silveira por ataques aos ministros do STF e apologia ao AI-5. A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre Moraes. Sua Excelência determinou que fosse cumprida imediatamente e independente de horário a prisão, por se tratar de prisão em flagrante delito. Como se sabe, a Constituição prevê uma certa imunidade ao parlamentar no seu artigo 53, que diz: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Afora a licença absoluta, civil e penal, para no exercício das atribuições do mandato, e só neste mistério, opinar e votar como quiser, diz que, desde a expedição do diploma, ou seja, tão logo seja homologado o resultado da eleição, pois o diploma é um ato contínuo, e aqui parece que nem sequer precisa o eleito estar diplomado. Caso contrário, a Constituição Federal diria isso: os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Parágrafo 2º. Abre-se, todavia, uma exceção para o caso de flagrante de crime inafiançável. Vejamos o que diz o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Casa de Leis respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Sendo flagrante, qualquer do povo poderia prender o deputado. Artigo 301 do Código de Processo Penal. E a faculdade dada ao povo é obrigação para a autoridade ou agente policial. Mas, afinal, como se caracteriza o flagrante? O mesmo compêndio esclarece que se considera em flagrante quem está cometendo a infração penal ou que acaba de cometê-la. É perseguido logo após pela autoridade ou ainda é encontrado logo depois com instrumentos do crime. Artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. No artigo 302, considera-se em flagrante quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir
ser ele autor da infração. O ministro, por seu turno, analisa detidamente a prova e decreta a prisão, determinando ainda que tão logo ela seja cumprida, os autos sejam enviados para a Câmara dos Deputados, como preceitua o artigo 2º do artigo 53 da Constituição Federal, para que a Casa Legislativa, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. A mencionada decisão monocrática do ministro Moraes foi tomada na terça-feira. A ordem foi cumprida no mesmo dia. Em casos normais, lavrado auto de prisão em flagrante, como se sabe, o juiz deve ser imediatamente comunicado para inicialmente observar a legalidade do ato. Considerando-o ilegal, anulando, determina a soltura imediata. Mas, caso transposto esse juízo de prelibação, o magistrado no ofício judicante, que só ele cabe, pode relaxar a prisão, decretar a provisória ou a preventiva. No caso de parlamentar preso em flagrante, a Constituição Federal faz tratamento diferenciado. Ontem, os ministros do STF decidiram, durante sessão plenária, referendar a decisão monocrática de Moraes por unanimidade. Mas hoje, a Câmara dos Deputados deverá votar se mantém ou não a decisão do Supremo. Há dois problemas nisso tudo. Se mantiverem a prisão do deputado que possui um péssimo conceito na casa, como radical, insubordinado, boca mole, extremista, etc., o STF vai mostrar superioridade e intromissão no poder legislativo e todo mundo ficará, daí para frente, amedrontado de fazer qualquer tipo de denúncia contra a corte ou ministro. E muitos parlamentares, como sabemos, estão pendurados com denúncias para julgamento no STF. O risco que corre o deputado preso de continuar preso é o mesmo risco que correm os demais deputados, porque quem prende um, prende mais. Se os deputados resolverem fazer valer o chamado espírito de corpo e resolverem soltar o deputado preso por ordem do ministro, vai ser estabelecida uma linha de confronto entre os poderes. E isso vai continuar na base de uma martelada no cravo e outra na ferradura. Não há dúvidas que o Brasil está numa crise sem precedentes. De um lado, o poder judiciário, do outro, o poder legislativo, o poder político. Os dois são independentes e deveriam ser harmônicos entre si, ou pelo menos deveriam. Aqui em nosso estado tivemos um caso semelhante. A Justiça de primeira instância mandando colocar tornozeleira num deputado e a Assembleia dizendo não à intromissão judiciária dentro do nosso poder legislativo estadual maior. Os riscos dessas brigas seria ela se disseminar e o Brasil virar uma bagunça como está virando. Ontem, por exemplo, e vocês podem verificar hoje, as redes sociais estão malhando, ou melhor, tornando público falas do ministro Alexandre de Moraes que dá medo de ouvir, medo de repetir e medo de pensar naquilo que está sendo dito. Hoje as redes sociais
Quem não tiver equilíbrio no que publica ou fala, pode ocasionar essas hecatombes. Enquanto eles brigam, ficamos nós aqui, como o marisco preso entre a rocha e o mar. O Brasil, senhores, quer trabalhar, quer produzir, quer viver, quer respirar. Parece que estamos condenados a ficar no meio dessas confusões, dessas medições de forças, enquanto a gente luta para seguir em frente e continuar não deixando esta nação naufragar. Isso nos faz lembrar a música do Raul Seixas, o dia em que a terra parou. Mas sou muito mais pela música do Silvio de Brito, que diz: pare o mundo que eu quero descer. Bom dia.